TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao meio ambiente. A Defesa Civil apresentou resultados referentes ao quadrimestre em audiência pública na Câmara Municipal. O governo do estado do Rio de Janeiro abriu a renovação de matrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2025. E o Conexão Praia, Esporte, Cultura e Sustentabilidade foram temas realizados, praticados nas areias de Ipanema e inclusive com atividades gratuitas. E o prefeito eleito Ingo Rames e Rubens Bom Tempo alinham um governo de transição. O trabalho começa nesta segunda-feira. E o INEA divulgou uma consulta pública sobre a aquisição e instalação de sistema para radares de banda X. O diálogo com o objetivo de apontar ações em prol do meio ambiente, da preservação e da prevenção. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, não só para os municípios da nossa região de cobertura, mas para todo o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo no Facebook, no nosso canal do YouTube, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã. Além disso, no nosso site tvc16.com você também tem a nossa programação ao vivo e, claro, as informações referentes à nossa região de cobertura, assim como no nosso site correiopetropolitano.com.br. Para mandar outras mensagens, sugestões, vídeos e fotos, você tem os nossos canais para entrar em contato, o e-mail e o WhatsApp. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Além disso, não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais, nossos perfis, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano no Instagram. Lá, além de navegar na rede social, você também fica muito bem informado. A gente começa a edição de hoje trazendo atualização sobre o governo, a Petrópolis, a partir de 2025, porque o prefeito Rubens Bom Tempo e o prefeito eleito Ingo Rames se encontraram na tarde da última sexta-feira para dar início ao processo de transição. O atual governo indicou os seguintes nomes para compor o grupo de transição: o secretário de governo e coordenador do grupo de transição, Marcos Santiago, o secretário de Administração e Recursos Humanos, Marcos Curvelo, o procurador-geral do município, Miguel Barreto, e a controladora-geral do município, Áurea Gonçalves, além do secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuleia, o secretário de Planejamento e Orçamento, Jefferson Andrade. O prefeito eleito, Ingo Rames, protocolou o ofício destacando os seguintes nomes, então, para compor esse governo de transição: Fábio Júnior, que é secretário-chefe de gabinete, que foi, na verdade, durante o governo interino em 2021, Fernanda Ferreira foi coordenadora de articulação institucional, que é a antiga Secretaria de Governo, também durante o governo interino em 2021. Rosângela Stumpf, controladora geral do município durante o governo interino de 2021. São aí os nomes responsáveis também por esse período de transição, já que as iniciativas, as ações começam efetivamente nesta segunda-feira. A gente ainda fala sobre transição, sobre governo de transição, mais para frente aqui no Correio Petropolitano Debate. O Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, por meio da Comissão de Avaliação e Seleção, o CAS, do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, abriu inscrições para uma vaga de estágio pós-doutorado, financiada pelo Programa Institucional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Podem se candidatar doutores em áreas como matemática, física, química, engenharias,
computação, biologia ou economia e que tenham interesse nas linhas de pesquisa do programa, como modelagem matemática, otimização e bioinformática. As inscrições foram iniciadas em outubro e seguem agora até o dia 13 de novembro, pelo seguinte e-mail, copga@lncc.br. Vou repetir para você, copga@lncc.com.br e com documentação específica. O processo seletivo, como que ele acontece? Ele vai ser realizado em 2 etapas, a análise documental e depois a arguição oral. E o valor da bolsa é de R$ 5.200 por mês, com valores adicionais para estágio no exterior. Então, você já profissional, doutorado, quer seguir ainda na área acadêmica, foram abertas e seguem então até o dia 13 de novembro pelo LNCC. E falando ainda sobre capacitação, estão abertas as inscrições para mais um ciclo do programa de residência em TIC Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana do Rio. São 24 vagas para a turma, que desta vez vai contar com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, no horário noturno, no Senac Petrópolis, além das aulas online aos sábados pela manhã. O programa é gratuito e as inscrições vão até 26 de novembro deste ano. Os candidatos não precisam de conhecimento prévio em tecnologia, mas é preciso ter o ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos até o fim do curso, que dura cerca de 8 meses. Pessoas com diversidades funcionais, com deficiência ou neurodiversas, pessoas pretas, mulheres e quem estudou em escola pública terão prioridade. As aulas começam em janeiro e vão até agosto, num total de 650 horas de imersão no universo de tecnologia e da análise de dados. Além disso, os estudantes trabalharam as soft skills mais demandadas da área de tecnologia e aprendem habilidades digitais, ferramentas de inteligência artificial, Excel avançado e Power BI. É a segunda turma formada em parceria entre o Serratec e o Senac. O objetivo do Serratec é, com novos parceiros, oferecer mais alternativas e oportunidades para quem quer ingressar no promissor mercado de tecnologia, apoiando o surgimento e desenvolvimento de novos profissionais para o setor, fomentar o primeiro emprego, principalmente para jovens, estimular o empreendedorismo e subsidiar o arranjo produtivo regional de tecnologia com a oferta de profissionais qualificados, aumentando a empregabilidade, os novos negócios e o desenvolvimento socioeconômico regional. Tá aí, então não deixe você, jovem principalmente, de aproveitar essa oportunidade para se aprimorar na área da tecnologia. É um mercado de trabalho muito promissor, com uma boa rentabilidade, inclusive, para os profissionais. E a demanda hoje, é muito grande. Então acaba que existe um déficit, inclusive alto, de profissionais para trabalharem nesse setor. Ou seja, o que possibilita a contratação praticamente de forma instantânea. Não deixe você de se capacitar, de fazer a sua inscrição, aproveitar esse período para, quem sabe, já começar no mercado de trabalho na área da tecnologia. A gente fala agora sobre prevenção, porque o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, vai promover no próximo dia 13 de novembro uma consulta pública sobre a aquisição e instalação de sistema para radares banda X. O objetivo é o monitoramento e a previsão de eventos hidrometeorológicos no estado do Rio de Janeiro, em especial nas regiões mais críticas, como a região serrana e sul-fluminense. A consulta pública possibilita a identificação das diferentes possibilidades de configuração das infraestruturas necessárias para a instalação dos radares, incluindo torres, containers, equipamentos auxiliares, energia e lógica, além de softwares, obviamente. Programas de treinamento, equipamentos de testes e conjunto de peças sobressalentes. O documento está disponível no site do INEA. E lembrando, a expectativa é de que um desses radares fique em Petrópolis, tendo em vista que hoje é a cidade que tem aí o maior número
de moradias em locais de risco no estado do Rio de Janeiro. Um agravante e muito preocupante. A Defesa Civil de Petrópolis, inclusive, vai lançar daqui a pouco, 3 horas da tarde, o Plano Verão, né, as ações que vão ser adotadas para o Plano Verão de 2025. A nossa equipe vai fazer a cobertura completa sobre esse caso e vai trazer para você nos nossos telejornais. A gente fala agora sobre um outro problema em Petrópolis, referente a estacionamento irregular. Esse que já é um problema antigo na cidade. Inclusive, a empresa Cidade das Hortênsias informou que as linhas 300, Terminal Correias, 306, Bairro Esperança, 323, Ponte de Ferro, além das linhas 330, 340 e 350, enfrentaram, inclusive no último domingo, dificuldades na operação dos ônibus na rua Quissamã, devido ao extenso estacionamento irregular de veículos particulares nos dois lados da via. O problema ainda se agrava devido aos veículos que estão ocupando totalmente um dos pontos do ônibus da região e que impede o embarque e o desembarque de passageiros. A gente vê aí nesse momento na tela para você, principalmente de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida que dependem do elevador. Além de provocar aí atrasos na operação, o problema faz com que os coletivos tenham que acessar a contramão para seguir o trajeto em alguns momentos. A irregularidade vem sendo registrada todos os fins de semana na região. E a gente vê pelas imagens de fato, inclusive foram encaminhados aqui pelo Cetranspeto, pela nossa equipe. Olha essa extensão aí do lado esquerdo. Aí quando acontece isso, você tem 2 ônibus, é preciso ali reduzir para ver se consegue passar ou não. E logo em seguida é o mesmo trecho da rua, viu, gente? Já aqui do outro lado a gente consegue ver ali, ó, teve até um modelo Space Fox ali, ó. E agora começa, ó, dos dois lados da via. Estacionamento, em cima da calçada. Chegaram a colocar alguns cones, inclusive, ali. Olha só, impressionante essa situação, né? Olha a quantidade de veículos. A gente sabe o motivo pelo qual isso aí está acontecendo, mas aí basta agora a gente lembrar também, né, a responsabilidade aí da população. Cada um tem a sua crença. A gente sabe que a maioria daqueles veículos ali são por conta, então, da igreja que existe ali próximo, e é uma igreja que tem um movimento muito grande, mas é preciso um cuidado especial também aí, né, para não ferir nenhum tipo de problema ou lei referente à população como um todo. Você vê ali 10, 20 carros ali estacionados e que seguem durante toda a parte ali da rua Quissamã. É uma situação delicada, né? Aí a população precisa passar ali na calçada, como que faz? Aí tem que passar para a rua, é situação bem difícil, né? Tem que ajustar essa questão aí, obviamente, a CPTrans, se for necessário, realizar alguma ação também educativa ou sentar ali junto com os organizadores para solucionar o problema. Não pode ficar todo fim de semana esse caos aí por conta de estacionamento irregular. E lembrando, não é uma coisa pontual, viu, gente? Isso acontece em diversas localidades de Petrópolis, é um problema recorrente há muito tempo e que inclusive afeta não só essas linhas da Cidade das Hortênsias, como a gente citou agora, mas de outras empresas, em alguns casos até inviabiliza a operação na localidade. Mudando de assunto, na tarde da última quinta-feira, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública sobre o comando da Comissão de Meio Ambiente, Defesa Civil e Proteção Animal, para a apresentação do relatório detalhado da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do segundo quadrimestre deste ano. A reunião foi presidida pelo vereador Domingos Protetor e contou com a presença dos parlamentares Dr. Mauro Peralta, Fred Procópio, Júlia Casamasso e Otávio Sampaio. E teve o objetivo de exibir as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Defesa Civil de Petrópolis. Rodrigo Werner, secretário de Proteção e Defesa Civil, apresentou dados referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro desse ano, em conformidade com a Lei Municipal 8.861, do dia 3 de agosto de 2024, que a gente trouxe aqui, que a Prefeitura inclusive entrou no TJRJ, alegando que era inconstitucional, mas o TJRJ não atendeu o pedido da Prefeitura. Na ocasião, o coronel informou que foi renovado o sistema de detecção de raios da cidade e que, além disso, o secretário falou sobre o sistema Cell Broadcast,
implementado em Petrópolis em agosto desse ano, que é uma tecnologia de comunicação utilizada para enviar alertas de emergências para todos os dispositivos móveis em determinada área geográfica, por meio da funcionalidade denominada Defesa Civil Alerta. São enviadas mensagens de texto no formato pop-up, sobrepostas ao conteúdo acessado pelo celular, a todos os aparelhos conectados às redes móveis 4G e 5G localizadas nas áreas previamente mapeadas pela Defesa Civil. O relatório apontou ainda que foi realizada também a capacitação continuada dos agentes de defesa civil do município para combater, então, a gente sabe, né, que existe também os núcleos de proteção de defesa civil, mas para combater especificamente os incêndios florestais aqui na cidade de Petrópolis, que teve muitas ocorrências, inclusive nesse ano. Além disso, capacitação de curso de direção de drones, de primeiros socorros, em noções de meteorologia, além de capacitação de conceitos básicos de proteção e defesa civil e capacitação dos novos agentes contratados pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. E vale lembrar, né? Essa é uma questão importantíssima, afinal, hoje a Defesa Civil de Petrópolis tem um fundo de defesa civil, recebe mais de R$1 milhão para esse fundo, fora as emendas parlamentares, impositivas, como a gente também conhece, e é preciso prestar contas. Afinal, é uma secretaria que se tornou importantíssima, relevante aqui na cidade, porque hoje Petrópolis não pode simplesmente ter uma secretaria que não presta esses esclarecimentos, sendo que tem um papel vital no dia a dia da população, na prevenção e também, obviamente, nos atendimentos em casos de ocorrência. Como a gente citou, 3 horas da tarde ainda nessa segunda-feira, a Defesa Civil vai apresentar então o Plano Verão. O anúncio vai ser realizado ali na Casa Visconde Mauá, logo ali no final da Avenida Barão do Rio Branco. A nossa equipe vai estar lá acompanhando toda essa inauguração e questionando, obviamente, também sobre esse lançamento. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo e mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
um Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento da gente saber como que fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos trazer então para você que está nos acompanhando a previsão do tempo para a nossa região de cobertura. A gente vai colocar aqui no nosso telão as respectivas cidades e, obviamente, como que vai ficar o tempo para todas elas. A gente começa com a previsão do tempo para Nova Friburgo, que amanhã é de dia muito parecido com o dessa segunda-feira, viu? Será de sol com algumas nuvens e chove durante o dia e a noite, mas nada contínuo, será aquela chuva rápida. As temperaturas na cidade, vamos ver aqui no nosso telão, vão variar entre mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a terça-feira também será parecida com a desta segunda, com previsão de sol com algumas nuvens e também chove rápido ali no período da tarde e noite. Os termômetros na cidade podem variar, mínima de 18, máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para essa terça-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, céu encoberto, mas tempo firme, não chove. A variação nas temperaturas será então no nosso telão mínima de 18, máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão também é de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde para esta terça-feira. À noite será de muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros podem variar na cidade entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus. E em Três Rios, para a gente finalizar aqui a previsão do tempo de hoje, segue a mesma tendência das outras cidades, com possibilidade de chuva na parte da tarde e noite, ainda nublado, mas sem chuva. As temperaturas na cidade vão variar entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus, como a gente consegue ver no nosso telão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para o mês de novembro, é indicado aí chuvas entre normal e acima da média em grande parte da região sudeste, Goiás, centro-leste, além de Mato Grosso, Acre, Roraima, noroeste e o sudeste do Amazonas. O Rio Grande do Sul terá precipitação na faixa normal, com algumas localidades acima da média. E para o sudeste, o mês de novembro será marcado pela recuperação dos níveis da umidade do solo, devido à previsão de chuvas mais regulares, e que irão favorecer o plantio e desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Em grande parte da região sul, a previsão de chuvas próximas à média histórica. Vamos só para a gente finalizar essa previsão do tempo, colocá-la no telão para você. A gente já consegue ver então uma variação pequena entre as cidades da nossa região de cobertura. Três Rios ali registrando a maior temperatura para essa terça-feira, com máxima de 29 graus. Apesar disso, o clima bem agradável, em média, para todas as nossas cidades da região de cobertura. E assim a gente termina a previsão do tempo. Vamos falar sobre Teresópolis agora, porque o Decreto Municipal 6.294 deste ano, que nomeia a equipe de transição do atual governo municipal para a gestão 2025-2028, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira, dia 1º de novembro.
O decreto cumpre o que a Lei Orgânica Municipal e destaca a necessidade de instituir um processo de transição pública municipal para garantir a continuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos prestados à população, bem como firmar o compromisso de garantir a nova gestão, o livre acesso às informações essenciais para a implementação dos projetos, programas de governo e objetivos de campanha. A equipe de transição vai ser formada pelos seguintes representantes do Poder Executivo atual: Vinícius Oberg, que é o secretário municipal de Governo e de Coordenação, Mariana Vieira, que é a subprocuradora-geral do município, Lucas Pacheco, que é o secretário municipal de Administração, além de Fabiano Latini, que é o secretário municipal de Fazenda, Yara Medeiros, é a secretária municipal de Controle Interno, e Fábio Cunha, secretário municipal de Planejamento. Os representantes do prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos, serão os seguintes: André Luiz de Oliveira Soares, André Muniz Pinto, Carla Rabelo, Cristiano Rabelo Menezes e Fábio de Santana, além de Gusmar Soares de Oliveira Júnior, Karina de Freitas Bronzo, Leonardo Maia, Renato Miranda de Almeida Júnior e Roberto Peto Gomes. As atividades de transição começaram nesta segunda-feira, dia 4 de novembro. A gente vê aí, Petrópolis iniciando também nessa segunda-feira, Teresópolis. Obviamente a gente vai trazendo também atualizações aqui para você referente às outras cidades da nossa região de cobertura, e lembrando que em 3 dias ainda há ali um processo judicial, eleitoral, referente à candidatura do então atual prefeito e candidato reeleito, que é o Joacir Barbaglio, mas ele está com a candidatura então suspensa por conta de um processo na Justiça e no Tribunal de Contas do Estado, que a gente já citou aqui para você, referentes à improbidade administrativa. Nesse domingo, dia 3, a Praia de Ipanema recebeu o renomado professor de beach tênis Romarinho em mais um aulão promovido pelo programa Conexão Praia. O evento, apoiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e com apoio da Light, conecta o público carioca ao esporte e à cultura e sustentabilidade, com uma série de atividades culturais e de conscientização ambiental nas areias do posto 8 até o dia 17 de novembro. Além de atrações esportivas e shows, o público ainda participa de conversas inspiradas pelos temas do encontro do G20. Vamos acompanhar inclusive a fala do treinador Romarinho e também da população que participou dessa atividade. Combina com isso aqui, né? Praia de Ipanema, pertinho do calçadão, um dia maravilhoso. O pessoal que fez pela primeira vez adorou. O pessoal já falou que vai se matricular em alguma escolinha por aqui. Tinha pessoas ali meio tímidas, nunca peguei na raquete e tal. Como eu falei, vão sair daqui, já falaram que vão se matricular em uma escola, vão jogar no final de semana. Isso é muito legal. O esporte vem crescendo demais. Eu só venho agradecer. O esporte é maravilhoso. Valeu, galera. Obrigado à Secretaria de Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito legal a iniciativa. Estamos aí, Conexão Praia. Vamos que vamos. Eu moro aqui perto da Conexão Praia, uma iniciativa muito legal. Adorei essa ideia de trazer o esporte gratuito para a população. Eu acho que deveria ter sempre. Eu nunca tinha jogado beach tênis, achei que ia pagar o maior mico e foi ótimo. Adorei, amei. Foi muito bom. Yeah, it was a very nice experience. It was my first time I played beach tennis, and in Rio it was amazing. The people is very nice, the coach is very good also, so it was a pleasure to come here and to practice with the guys. A gente acompanhando parte dessa atividade que aconteceu nesse domingo, aproveitar esse calor, praia, enfim, para curtir com a família, obviamente, além da prática esportiva que faz muito bem, atividade física, faz muito bem para a saúde, abordar a sustentabilidade, o meio ambiente também são ações aí importantíssimas. Um balanço preliminar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio mostrou que caiu de 28,1% em 2023 para 26,6% neste ano,
o percentual de candidatos inscritos que não se apresentaram para fazer as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa argumentativa. A informação foi divulgada na noite do último domingo pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O MEC também registrou que em 2024, 94% dos estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas este ano se inscreveram no Enem. O percentual em 2023 foi de 58%. Em 14 estados, o índice chegou a 100%. Na região Nordeste, o único estado que não atingiu essa proporção foi Maranhão, que teve 83%. As provas e a redação foram aplicadas em 1.753 municípios, foram 10.776 locais de prova e quase 150 mil salas. De acordo com o ministro, 90% dos candidatos inscritos foram alocados em até 10 quilômetros das suas residências. Nesta última sexta-feira, policiais militares lotados da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos conseguiram prender 11 pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro no distrito de Rio Grandina, em Nova Friburgo, aqui na região serrana. A equipe da 5º PAN, ao realizar patrulhamento na rua Vicente Libonato, observou 4 gaiolas penduradas no portão de uma residência em que as aves estavam sem anilhas de identificação. Foi feita a tentativa de contato com o morador da residência, mas sem sucesso. Desta forma, os policiais recolheram os animais e, quando se dirigiam à 151ª Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, observaram uma outra casa com várias gaiolas penduradas. O responsável pelas aves, quando questionado, informou não possuir nenhuma documentação e, por esse motivo, foi levado para a delegacia. Ao todo, foram encontrados 5 coleiros, 2 pichonchão, um bigodinho, um tico-tico, um azulão e um corrupião. Todos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica, onde serão reintroduzidos ao habitat natural. Tá aí, a gente acompanhando essa operação em Nova Friburgo. Parabéns aos policiais aí, obviamente, os animais agora sendo devolvidos à natureza. Vamos falar sobre transação. Você utiliza o Pix? Você que está em casa nos acompanhando, já utilizou? Sabe o que é? Bom, a gente vai trazer uma informação curiosa agora, porque ele se tornou o queridinho dos brasileiros, viu? Porque o sistema de pagamentos simultâneos, o Pix, acaba de desbancar, digamos assim, o cartão de crédito como meio de pagamento preferido no país, de acordo com a pesquisa divulgada na última quinta-feira pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, que se insere em um estudo maior, o TIC Domicílios, que versa sobre a conectividade nacional. A conclusão do estudo, segundo o qual 84% dos consultados admitiram utilizar esse meio de pagamento no ambiente digital, enquanto outros 67% preferem o cartão de crédito, percentuais viáveis, pois é possível utilizar mais de uma forma de pagamento para fazer as compras online. Em relação à última vez que a pesquisa sobre e-commerce foi realizada em 2022, a atual apresenta uma evolução de 18 pontos percentuais entre os que usam o Pix. A pesquisa do TIC Domicílios, seja anual, a sondagem sobre o comportamento dos brasileiros em relação ao comércio eletrônico é feita de 2 em 2 anos. Por classes sociais, os maiores aumentos no pagamento por Pix ocorrem entre as classes B, de 63 para 82, e C, de 68 para 86, além de D e E, de 60 para 78%. As categorias, as classes sociais que mais aumentaram aí o número de vezes que utilizaram o Pix ao invés do cartão de crédito. E, de modo contrário, os pagamentos feitos por boletos bancários caíram quase pela metade, de 43% em 2022 para 24% este ano, uma diferença de 19 pontos percentuais, segundo o CETIC.br. De fato, foi algo aí, uma ferramenta adotada pelo governo federal, pelo Banco Central, a gente lembra, em 2021, e se tornou praticamente febre aí entre a população, afinal não existem taxas, o pagamento é instantâneo. Obviamente, como a gente sempre cita aqui, é necessário tomar cuidado com alguns golpes, enfim, para não ter nenhum tipo de problema, mas a gente lembra, as ferramentas de segurança também foram adotadas, implicadas, para garantir aí mais segurança para a população com o uso do Pix.
O Correio Petropolitano Debate, diante disso, faz mais um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco para trazer uma entrevista para você. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. Fique à vontade para interagir com a gente, conversar, mandar o seu recado, a sua denúncia, a sua mensagem. Está na tela aqui para você o nosso Facebook e o nosso YouTube em TV Correio da Manhã, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo, e no nosso site tvc16.com. Você também tem as nossas páginas no Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, para seguir e acompanhar todas as informações referentes à nossa região de cobertura. Além disso, o nosso e-mail tvccorreiodamanhã @gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Você pode mandar as suas sugestões de reportagens, denúncias, além de fotos e vídeo. Como você já consegue acompanhar em casa, a gente vai começar o programa de hoje com a nossa entrevista. Você sabe que Petrópolis passou, não só Petrópolis, na verdade o Brasil como um todo, por uma série de ocorrências relacionadas a queimadas, incêndios florestais
E lembrando, o CEMADEM divulgou, inclusive, foi a pior estiagem que o país já viveu nos últimos 70 anos. E a gente vai falar hoje sobre o impacto dessa estiagem, mas principalmente desses incêndios para as áreas que são atingidas. E para isso a gente vai conversar com a Carolina Rodrigues, ela que é engenheira agrônoma, e vai falar um pouquinho para a gente sobre prevenção e recuperação e reflorestamento dessas localidades. Carolina, obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar com vocês aqui ao vivo. Amo falar sobre o tema e eu acho muito importante falar desse problema que a gente está vivendo por agora, né? Com toda certeza. Inclusive, a Carolina, ela inclusive está fazendo projetos justamente para reflorestar esses espaços, para a recuperação desses espaços. Bom, Carolina, antes da gente falar de fato sobre isso, vamos citar um pouquinho antes. A gente tem aí o Brasil, a gente citou agora aqui, a maior estiagem desse ano, diversos incêndios florestais sendo registrados, inclusive a Amazonas foi um dos estados mais impactados por conta das chamas, por conta do fogo, mas Petrópolis também não está atrás. A gente teve diversas ocorrências aqui na cidade imperial, assim como no entorno, Nova Friburgo, Teresópolis, enfim. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, qual que é, primeiro, o impacto que um incêndio florestal ele pode trazer para aquela determinada região? Primeiramente, a crise climática, essa diferença, esse aumento de temperatura que a gente está vivendo e a diminuição da umidade do ar, isso é um dos principais fatores que pode prejudicar tanto a vinda da seca, né, da estiagem, quanto a provocar as queimadas. O prejuízo das queimadas no nosso ambiente, eu falo que é do solo para baixo e do solo para cima. Eu considero, né, também como agrônomo, o solo é um bem precioso porque dele a gente tira o nosso alimento. Sim. Dele tira também, dali sobrevive as plantas que vão captar o gás carbônico e liberar o nosso oxigênio para a gente respirar. Então, se você queima tudo na superfície do solo, você prejudica toda a parte biológica do solo, que é fauna, microfauna, porque ali tem micro-organismos que até auxilia no crescimento das plantas, da vegetação, da cobertura vegetal, como acima do solo, toda a questão de queimada, de poluição do ar, todos os problemas respiratórios que a gente tem, né? Já tem, e isso aumentou muito, você vê um número imenso, né, de crianças e idosos nos prontos-socorros em função dessa questão respiratória. Então, o prejuízo, eu digo que é um prejuízo ambiental, né, para a população, é prejuízos de 0 a 1000, em todos os sentidos. E o que a gente vai fazer hoje, já era para ter começado há muito tempo, para poder evitar isso? Eu acho que o principal é não colocar fogo. Não queimar, né? Isso, infelizmente, é um caso que a gente tem que trazer até aqui, porque quando a gente pega os incêndios florestais, obviamente não são todos, mas a sua grande maioria são por conta de queima de terrenos ou de lixo, né, orgânico ali da varanda, do quintal, soltura de balões, que a gente já citou aqui, que inclusive é crime e gera um impacto também. E, obviamente, com esse clima mais seco, uma baixa umidade, a proporção desse incêndio se alastrar é muito grande. E aí os impactos para conseguir chegar e combater essas chamas é muito difícil, principalmente se forem locais de difícil acesso para a corporação, seja o Corpo de Bombeiros, seja o INEA, aqui no estado do Rio de Janeiro, obviamente, que é o responsável também pelo tema e pela pasta. E aí, Carolina, como a gente citou agora, são diversos prejuízos para o solo, para a população como um todo, que precisa buscar esses locais, né, as unidades de saúde por problemas respiratórios. Mas quando a gente fala sobre esse problema com o solo, esse desgaste do solo, essas proteínas, enfim, tudo que está ali, que foi perdido, isso não volta de uma hora para outra, né? Esse processo de reestruturação, ele é a longo prazo. Não, porque naturalmente falando, o solo ele se nutre por decomposição da matéria orgânica. Então, aquela vegetação que deixou cair folha, a folhinha molhou, e aí os micro-organismos fizeram a decomposição, então isso dura anos.
O homem, ele tenta auxiliar a natureza, acelerando um pouquinho, colocando o adubo. Então, a gente coloca o adubo orgânico, talvez um NPK, faz a correção de calagem. Então, durante o plantio, a gente dá esse auxílio para o solo. Só que voltar à origem natural de como ele era antes, isso daí é praticamente impossível. Então, hoje, quando a gente faz um reflorestamento de uma área de queimada, que queimou tudo, é no mínimo 28 anos para ela voltar ao início de uma situação do que era antes. Hoje os reflorestamentos eles têm que ser feitos e acompanhados por 4 anos, ou seja, como se fosse um bebê, né, sendo cuidado, depois as mudas vão seguir sozinhas, só que mesmo elas seguindo sozinhas, é em torno de 28 anos a 30 para formar uma floresta. E a floresta ela não é formada só das mudas que a gente plantou. As próprias mudas vão crescer, vão virar árvores, vão criar cipós, serrapilheira. O que é serrapilheira? São aquelas folhas molhadas que caem no chão, a gente até mexe assim e vê o solo pretinho no fundo, né? Então, essa serrapilheira foi formada por anos. E aí todo fungo, a parte de micro-organismos, todo o conjunto, o microclima que é formado ali foi simplesmente destruído com fogo. Então, para formar 28 anos, para destruir 1 hora, 2 horas, no um máximo. dia. E agora trazendo então essa questão, por que você está trazendo esses projetos também para, de alguma forma, melhorar essas regiões de forma a prevenir, obviamente, novos incêndios e também reflorestar esses espaços que foram atingidos? Como que essa ideia surgiu? Como que essa iniciativa aconteceu? Começou dentro da minha profissão a questão do plantio. E aí teve uma demanda de plantio de mudas para fazer compensação de projetos elaborados em Petrópolis. Então, por exemplo, você vai construir sua casa, você precisa ali, para construir sua casa, derrubar 3 árvores, né? E aí, para derrubar essas árvores, você precisa plantar, sei lá, 10. Então, eu auxilio você, né, dentro da minha profissão, de fazer esse plantio e cuidar dela. Se você não tem área no seu terreno, eu tenho um banco de áreas onde que eu planto ali, cuido e mostro também para o órgão ambiental que você cumpriu a sua compensação. Então, começou assim, eu ajudando, eu fazendo essas compensações. É errado cortar árvore? Mas é melhor eu ajudar a compensar do que ninguém compensar. Então, a construção está aí, o crescimento urbano está aí, dentro dos limites, existe o corte das árvores, né, na área de construção, e eu reponho isso em outro lugar. Só que de um tempo para cá, de uns 1 ano para cá, para mim virou uma missão, entendeu? Então eu não só faço a parte de compensação dos requerentes que precisa compensar, mas para mim virou uma missão de eu ajudar o meio ambiente a se recuperar. Já que existe tantas pessoas atrapalhando, fazendo mal, precisa ter pessoas que ajudam, porque assim, o meio ambiente é um ser, um vivo. Imagina uma pessoa, é um meio ambiente. A planta, o vegetal, eu considero dentro da agronomia, da fisiologia vegetal que eu fiz na faculdade, que a planta é o ser vivo mais inteligente que existe. Por quê? Ela só gasta energia com aquilo que ela está realizando no momento. A gente fica cheio de coisa na cabeça, né? Ela não. Se eu vou realizar a fotossíntese, eu vou realizar. Se eu vou captar a água da chuva, eu vou captar. Então, como que um ser tão inteligente, sendo tão prejudicado, né? Eu preciso dar apoio a eles a se regenerar. Então, as áreas degradadas em Petrópolis, na região serrana, e a gente agora já está passando para outras cidades, precisa desse apoio. Precisa da engenheira agrônoma fazer isso? Não. Eu posso orientar e muita gente fazer junto com a gente. Né? Não precisa ter a profissão para fazer. O que eu posso fazer é um relatório para comprovar o plantio. Mas plantar, todo mundo pode plantar. A única coisa que eu oriento é plantar no lugar certo. Porque plantar para depois cortar uma mangueira que plantou do lado da casa e vou cortar porque a manga está caindo no meu telhado 20 anos depois. Então, assim, a única coisa que eu acho que tem que ser feito é o plantio no lugar certo. Mas essa parte de reflorestamento, hoje, para mim, é uma questão de honra, de missão. Então, eu convido todos os estudantes, todas as pessoas que estão na área ambiental. Tem pessoas me procurando que não são da área. Carol, quero plantar com você. Vamos plantar. Eu acho que quanto mais a gente multiplicar,
mais rápido a gente vai ajudar a natureza a se recuperar, entendeu? Com toda certeza. E vale lembrar, né? A gente já trouxe até aqui também a própria participação do Major do Corpo de Bombeiros, que fala que um terreno como esse, que passa por um incêndio florestal, ele também se torna mais suscetível justamente a um deslizamento de terra, ou seja, um risco. A gente está chegando agora para o período das chuvas, aquele local atingido pode se tornar também um outro problema ainda maior, né? Uma outra consequência também desses incêndios. E aí, Carolina, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o período. Aconteceu um incêndio florestal, infelizmente aquela região foi toda afetada. Como que esse processo de restauração e reflorestamento ele começa? Qual que é o primeiro passo? É uma análise do terreno para anotar ali quais foram os impactos e logo depois o que acontece? Mediante uma área de queimada, degradada, o primeiro passo que a gente faz é a primeira visita. A gente faz toda a análise, o diagnóstico no momento, se teve árvore que sobreviveu, porque existe algumas que conseguem sobreviver mediante o calor, e inclusive essa vai ser uma espécie que a gente vai colocar em maior número na área. Então a gente faz toda essa avaliação total, o que queimou, se queimou muita fauna, se tem... O que aconteceu ali aqui naquela área, né? Então, se a área é muito inclinada, isso que você falou de desmoronamento é verdade, porque o sistema radicular das plantas, elas seguram, né, o solo. E quando tem uma queimada, o solo fica mais arenoso, porque você tirou dali todas as características físicas e químicas e biológicas e deixa ele mais queimado, né? Tem até uma foto minha que eu peguei o solo assim, a minha mão ficou preta como se eu estivesse pegando um carvão. Fica completamente degradado. E aí, a gente, na segunda visita, a gente coleta amostras de solo, porque ali não só perdeu nutrientes funcionais como nitrogênio, fósforo, potássio, tem a parte de matéria orgânica que também o laboratório calcula pra gente. E aí as espécies florestais, elas têm uma exigência para cada nutriente. Então o nitrogênio precisa de tanto, o potássio, e assim a gente complementa isso depois na adubação. Então a análise de solo, principalmente a área de queimada, é muito importante. Aí depois disso a gente vai fazer um plano de plantio. Quando é possível colocar uma caixa d'água e fazer gotejamento nas plantas? Se possível, a gente planta em qualquer época. Porque aí vai ficar gotejando ali no pé dela. A gente já tem reflorestamentos hoje em andamento com gotejamento, então plantou na época de inverno, não teve problema nenhum. Depois desse plano, a gente faz toda a limpeza do solo, se ainda tiver mato, mas infelizmente por queimada já queimou tudo. E aí a gente faz a medição dos berços, né, que a gente fala berço, mas são as covas, o coveamento. Então existe espaçamento de 2 por 2, quando é muito inclinado, 3 por 2, e assim a gente vai calculando, isso tudo vai dentro do projeto. E aí começa a parte de calagem, que é aumentar resolver essa questão da acidez do solo, porque todo solo brasileiro é um pouco ácido. Aqui em Petrópolis a gente está em torno de 5,5, o ideal é 6,5, então talvez a gente faça uma correção. E aí coloca matéria orgânica, todo composto de composteira. Eu uso muito mais matéria orgânica do que o adubo químico. Faço uma mistura ali de acordo com a análise de solo, a gente faz o coveamento com o perfurador de solo, que é mais rápido, que é aquela máquina, tipo uma britadeira que perfura o solo. Vamos coveando de acordo com a linha, de acordo com as covas posicionadas. E aí já coloca o calcário, o adubo, a muda centralizada no centro da cova e muita água. Nesse momento do plantio, é muita água. As mudas, os órgãos ambientais orientam acima de 60 centímetros, mas eu tenho usado 1 metro para poder já estar um pouquinho maiorzinha, e a gente fala que elas já estão climatizadas, elas já estão mais acostumadas com o clima, né? E aí, o que daí para frente, aí é todo cuidado, porque formiga é muita coisa, a gente tem que cuidar de formiga. Cuidar não, né? Mandá-las embora. Eu ia fazer justamente essa pergunta, você comentou logo no início sobre os primeiros 4 anos ali serem muito importantes. Sim. Durante esse período, justamente por que é esse período especificamente o mais cuidadoso ali, o que tem que ter mais cautela? Porque nesse período tudo acontece, inclusive as formigas. As formigas gostam de carne nova, né? Então, já aconteceu semana passada que a gente foi roçar uma área, a gente tirou o mato delas, elas voaram nas mudas. Então, assim, teve um pouquinho de prejuízo, agora já estão rebrotando. Então, a gente tem que ter essa manha. Quando que vai roçar,
quando que vai coroar. Então, dentro desses 4 anos é isso. É o cuidado, é a readubação, é verificar se a muda precisa de algum tipo de tratamento para crescimento. É bebê, é um cuidadinho, você tá ali, aí no caso as pessoas, os funcionários, os profissionais vão lá ver se precisa de replantio, porque algumas morrem. Então, durante esses 4 anos, é cuidado total. Quando a gente fala em quitação de reflorestamento para o órgão ambiental, as árvores têm que estar com copas entrelaçadas. Você imagina, até elas crescerem para estarem com copas entrelaçadas. Então, até esse cuidado, a gente tem que ir observando isso. Então, o fato da gente estar fazendo a manutenção durante 4 anos, a gente está observando todos esses fatores, entendeu? Perfeitamente. E ainda falando Petrópolis como um todo tem uma vasta área de proteção ambiental. Isso também se torna um agravante dentro desse cenário que a gente está comentando, Carolina, justamente porque a gente tem aqui a APA Petrópolis, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a gente tem questões relacionadas a Araras também, eu esqueci agora o nome da reserva especificamente. A Rebio Araras, obrigado. Então, assim, isso de alguma forma também se torna um alarmante ainda maior, uma preocupação ainda maior, não só por parte de quem cuida do solo como um todo, mas até para os próprios órgãos ambientais, tendo em vista que é uma área de proteção ambiental. Sim. Petrópolis, praticamente, ele está dentro, né, de uma área de proteção ambiental da APA Petrópolis. E aí eles têm esse cuidado, entendeu? No sentido de não desmatar tanto. Eu acho que Petrópolis está bem olhando isso, mas eu acho que tem que ter mais cuidado também, mais fiscalização. Mas o que eu acho, assim, o que pode ajudar são os proprietários de áreas dentro dessas reservas, dentro dessas unidades de conservação. Se tiver disponibilidade de área para reflorestar, disponibilizar a área. Porque quando você é proprietário de uma área e você fala assim, Carol, tem aquele topo de morro ali para reflorestar, principalmente topo de morro, área em torno de nascente e beira de rio. Isso, assim, são as áreas que a gente mais precisa, né? Então, se você tem uma fazenda, tem um topo de morro e ali, poxa, eu posso disponibilizar esse pedaço de área, a área vai continuar sendo sua, porque às vezes as pessoas confundem que a área... Acho que vai perder aquela parte do terreno. Não, vai continuar sendo sua propriedade vai ser valorizada e você só vai permitir que refloreste nela. O compromisso que você tem com o meio ambiente é que nunca vai deixar tirar as árvores de lá. Resolvi construir um heliponto lá. Não pode. Vou botar gado. Não pode. A sua área vai ficar completamente reflorestada para o resto da vida. Mas isso vai te dar mais fauna, mais flora, mais água, porque hoje o bem mais precioso que tem é água. Então, as pessoas dentro dessas unidades de conservação, se tiver área para reflorestar, fala que a gente vai lá cadastrar, vamos fazer o georreferenciamento, vamos fazer o mapeamento de nascentes e vamos reflorestar principalmente nessas áreas. Isso vai estar ajudando a propriedade, quem precisa reflorestar e não tem área, né? Eu cumpri a minha missão, né? E a pessoa valorizar a área dela, da propriedade. E, obviamente, os animais ficam felizes também, tá, gente? As plantas também, até porque a gente sabe que o impacto para a flora, como a gente já citou aqui, para a fauna também é enorme. Inclusive, muitos desses animais, infelizmente, ou morrem queimados, literalmente por conta do fogo, ou não conseguem mais, ou morrem porque precisam ir para um outro habitat que não é o adequado, que não tem a temperatura adequada, que não tem, a gente sabe, da cadeia alimentar, que não tem ali, às vezes, o alimento que ele tem o hábito de consumir, e às vezes morre por conta dessa falta de adaptação. Além disso, obviamente, corre ainda esse risco de nunca mais voltar para aquela determinada região. Ou seja, quando a gente fala sobre um incêndio florestal, não é, tá pegando fogo em determinada região. Não, aquilo ali é muito mais um impacto para o meio ambiente e enorme, que pode trazer, obviamente, depois também para a população, que a gente, de fato, olhando simplesmente de fora, não tem ali a dimensão do que aquilo ali pode ocasionar. E justamente por isso a gente está aqui com a Carolina, para explicar justamente o que é a consequência que um incêndio florestal, por exemplo, pode trazer para a sociedade como um todo. Carolina, a gente está chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, para falar sobre esse tema que é extremamente importante e, de alguma forma, trazer essa reflexão para a população também, de que, primeiro, não coloque fogo na vegetação. Acho que é a primeira e importante. E segundo, você pode fazer um reflorestamento também. A gente sabe que, mas não tem muita prática, não tem muita técnica, não conheço.
procura a Carolina, procura alguém do meio ambiente ou até mesmo um órgão, a Secretaria de Meio Ambiente. Tire as dúvidas, não deixe você também de ter essa responsabilidade. Carolina, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu queria falar sobre a prática, né, de colocar fogo nas folhas no quintal, porque as pessoas mais antigas acham isso normal, ao invés de sacar. E tem jeito de você fazer tipo uma composteira no seu quintal, seja através de uma caixa d'água ou um buraco no chão, ou próprio cavar em torno de uma árvore, uma profundidade de 30 centímetros, acomodar as folhas ali e botar terra por cima. Isso, além de livrar das folhas, você realiza tipo uma adubação orgânica naquela árvore. Então as frutíferas também agradecem. Então essa prática de colocar fogo em folhas no quintal, uma faísca pode ir para a sua floresta, para a sua mata atrás. Esse é o primeiro ponto. O outro que a gente tem observado são os incêndios criminosos, as pessoas que colocam fogo de propósito. Dá a impressão que a pessoa assim, eu vou querer ver no que isso vai dar. Como que a informação vai ser repercutida com esse fogo que eu coloquei? Em Pedro do Rio ou em outros lugares, até mesmo no Pantanal, mas a gente viu muito isso, uma coisa muito proposital. Se, em alguns casos, infelizmente, que eu fiquei com muita dó, as pessoas gritando, vendo fogo chegando perto da sua casa, imagina os animais sendo queimados vivos. Você não coloca fogo dentro da sua própria casa, no colchão, e como é que coloca fogo na casa dos outros, que é na casa dos animais? Então, eu acho que isso é muito importante. E denúncia. Essa é uma coisa também que eu queria falar. Tem que denunciar. Seja para a polícia, 183, a Secretaria do Meio Ambiente, seja quem for. Grita, fala, viu uma fumaça, fala. Porque é assim que começa. Começa um fogo, tem uma área em Secretário que a gente vai reflorestar. O fogo começou na porteira, ele incendiou 100 mil metros quadrados de morro. O fogo ultrapassou o morro e caiu do outro lado da propriedade. Então, assim, e foi muito rápido, foi em um dia. Então, eu acho que a gente tem que se unir. Se unir, pode me procurar, tem os contatos do Instagram, quer plantar, me fala. Tem vídeos institucionais, assim, ensinando como plantar e pode me chamar. E a gente não tem nada desse negócio de reter informação. Desde quando eu comecei a faculdade, eu sempre quis dividir informações com as pessoas. Então, a missão agora daqui para frente é essa. É a gente se unir para poder ajudar a natureza a se recompor. Tá certo. Carolina, obrigado mais uma vez pela presença. TVC, a TV do Correio da Manhã.